Dá pra ver bem? Ok. Boa noite. Vamos começar essa live. Eu vou ensinar para vocês como é que se pinta o Scooby. Já separei as cores, o verde country, separei o rosa antigo, o branco, o preto, o amarelo canário, também separei o marrom café e também o camurça. Vou mostrar para vocês como não é difícil você pintar. Com poucas cores, o importante é que você tenha cores escuras e claras e as principais, né? O verde, amarelo, tudo amarelo escuro, amarelo claro, verde escuro, verde claro, vermelho e o preto e o branco. Então eu vou ensinar para vocês agora a pintar o Scooby, tá? Para quem nunca pintou, também consegue pintar. Então eu estou pegando um pincel aqui, pincel mais chatinho, deixa eu limpar ele aqui. E nós vamos agora pegar a tinta. Vamos começar pelo marrom café, que é praticamente a cor do Scooby. Então eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui no pincel, com o pincel em pé, não encostando nessa parte aqui, que essa parte aqui é a virola, e vamos dar início, sempre o pincel em pé, tá? Então, para você que tem vontade de pintar, você tiver um pouquinho de cores, tiver um tecido, um pincel pequeno, esse chatinho, um pincel um pouco maior, você já consegue fazer uma pintura numa camiseta, fazer uma almofada, que vai ficar bem legal, tá? Então é isso que eu quero mostrar hoje aqui para vocês, como é possível pintar. E eu escolhi o Scooby direcionado mais para as crianças, ou adolescentes, que também têm vontade de pintar. Aí talvez vocês, pais que pintam, podem mostrar isso para eles, né? Um tema mais geral, assim. Foge um pouco da pintura que nós às vezes pintamos, que rosas, flores, né? Outros tipos de pintura. Então aqui nós vamos preencher a parte da orelhinha dele. O que a gente sempre tem que cuidar quando vai pintar é tentar pensar como é que é a figura dele, ou olhar a figura dele e seguir. Que você seguindo, você vai aprender aonde você tem que colocar as sombras, aonde que você tem que colocar a parte mais clara. Ó, aqui no interno aqui da orelhinha dele, eu vou colocar um marronzinho mais claro, que aqui no caso é o camurça. Se você não tem o camurça, você pode pegar o marrom, mistura com o branco, que também vai dar certo, tá? Isso não vai te impedir de pintar. Quando você tem as cores principais, você consegue fazer as misturas e consegue fazer várias cores daí, tá? Agora nós vamos pintar a outra orelha dele. Também do mesmo jeito, só que essa aqui estava dobrada e essa aqui agora a gente vai fazer ela em pé, tá? Então é a mesma cor. Vamos fazer aqui o marrom. Aqui eu estou usando o marrom café. Pode ser um marrom também um pouquinho mais escuro, também vai ficar bem bonito, tá? Vou fazer toda essa parte aqui. Sempre o pincel em pé, tá? Hoje é dicas para quem nunca pintou, para quem está iniciando. Para quem está iniciando na pintura, sempre é bom ver os vídeos também que se destina para crianças, porque as técnicas são as mesmas que você vai usar na pintura, outros tipos de pintura, sabe? Então aqui a gente pega um pouquinho, segura o pincel em pé e vai firmando para fazer os contornos. Aqui
Eu vou limpar o pincel no pano e vou agora fazer a parte interna. Dá pra ver bem? Tudo ok? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa, você me fala, tá? Então essa parte aqui interna. Depois a gente vai fazer os contornos com o preto, tá? O preto eu vou ensinar um pouco, pra vocês terem um pouco mais de cuidado, que o preto exige um pouquinho mais de cuidado. Então agora a gente vai preencher, continuar aqui com um marrom camurça, todo ao redor dos olhos. Porque ele também tem alguns traços no meio que a gente vai fazer a mão livre, tá? O que exige é atenção. Você presta atenção que você consegue fazer os traços à mão livre, tá? Depois que você pega a técnica do pincel, ele é a maneira correta de pegar o pincel, de pegar a tinta, não tem o que você não vai conseguir pintar. Aí você vai só praticar depois, tá? Mas todo mundo consegue pintar. Então a gente vai fazendo toda essa parte agora aqui ao redor dos olhos. Peguei um pincel um pouco menor para atingir os detalhes aqui mais assim pequenos. Quando você pega um pincel menor perto dos detalhes, você não invade tanto a parte que você não vai pintar com a mesma cor, né? Então, por isso que fica mais fácil você colocar o pincel menor nesses detalhes aqui. Eu sempre seguro o pincel que eu estou usando bastante numa mão e nessa outra aqui eu vou usando os detalhes. E assim eu vou trocando, fazendo, tá? E assim fica mais fácil o trabalho. Mas cada um vai se adequando no jeito que quer. Essa aqui é uma pintura gostosa, gente, para as crianças ou para quem quer iniciar, sabe? Para eles terem um estímulo maior, para eles pintarem numa camiseta. Eles gostam bastante. Porque fica bonito, né? Eu vejo muitos, às vezes, acham que tem que começar a pintura pintando. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Pintando, tipo assim, eu tenho que começar a pintar frutinha, coisas desse tipo. E não é uma coisa que muitas vezes te agrada, né? E não é necessário pintar esse tipo de coisa. Aqui, se uma pessoa que nunca pintou, ela fizer devagarinho, ela vai conseguir pintar, entendeu? É só fazer mais, vai ter talvez o traço mais lento, mas vai conseguir pintar. Então não é necessário começar a pintar aquelas coisas, eu falo, sem graça. Você consegue pintar as coisas legais também, mesmo não tendo a prática. Agora é lógico, você nunca pintou e deve querer pintar uma paisagem, aí já complica um pouco mais, tá? Mas senão... O volume tá legal aí, Maria, será? Um pouquinho mais alto. Sabe que teu celular não tá no volume baixo, não? Tá no máximo. Tá? Ok. Então vamos lá. Agora aqui eu vou fazer toda essa parte aqui da cabeça dele. Aí nós já vamos fazer os detalhes para vocês já poderem ir vendo como ele vai ficando, tá? Outra coisa, quando você fala, mas eu vou pintar um personagem, você aprende a ter firmeza no pincel pintando os personagens assim, coisas assim que fogem de flores, de rosas. Você também aprende. Tudo na pintura é válido, porque você vai aprendendo a ter firmeza no pincel, tá? Isso que é importante. A hora que você tem a firmeza, aí fica bem mais fácil você conduzir a tinta no pincel. Ó, aqui a gente agora vai fazer toda essa parte aqui no marrom. Esse aqui é o marrom café.
E daí logo nós vamos entrar com o preto para fazer os traços, tá? Aí vai ficando bem bonito. Aqui eu vou cuidando porque é perto do risco, então eu tenho que ter um cuidado um pouquinho maior aqui. Para mim não invadir, daí acaba fugindo do risco. Se você invade muito, aí não é que não dá para consertar, dá, mas fica um pouco às vezes mais difícil porque sai do risco que é proposto no caso, né? Agora aqui eu vou lavar no pincel. Vamos fazer essa parte aqui, a parte branca aqui do olho. Que é essa parte interna aqui. Toda essa parte aqui em branco. Vamos contornar todo o olho dele com o branco. Esse aqui é um olho bem fácil, qualquer um consegue fazer, porque é só preencher. Aqui também. Faz toda essa parte aqui. Eu penso assim, se você quer estimular as crianças ou os adolescentes a pintar, você tem que estimular coisas que vai agradar mais a eles, né? Não adianta você convidar eles para pintar alguma coisa que agrada mais o adulto, né? Que daí eles podem até começar, mas não vão dar continuidade. Então, tem que chamar um tema que vai agradar a eles mesmo, né? Convidar para pintar uma camiseta, estimular a arte, né, para eles. Uma coisa legal, que não está aprendendo e se divertindo. Agora nós estamos fazendo a outra parte aqui da sobrancelha dele, do Scooby-Doo. Eu vou fazer em preto. O preto a gente cuida um pouco porque ele é uma cor muito forte na tinta e ele mistura fácil com a outra cor. Aí depois, se você errar muito, é ruim de consertar. Preenche toda essa parte aqui. Ó. E aqui a gente faz também a parte do olho. Toda essa parte aqui interna dele. Aqui também. Você pode pegar um pincel menor, se você quiser, para não fugir muito do risco. Mas devagarzinho dá para ir pintando. Tá? Agora nós vamos pegar um pincel um pouquinho maior. Vou pegar um pouquinho de tinta de um lado sempre, tiro o excesso para não pegar do outro. E vou fazer uns detalhes que ele tem aqui, sabe? Que daí dá uma diferença depois no desenho. A gente põe a tinta e vem arrastando toda essa parte aqui. Aí eu carrego mais o pincel, tiro o excesso, deixo o pincel em pé e venho arrastando ele aqui. Toda parte aqui ao redor. Tinta de um lado do pincel, se eu carreguei muito, eu tiro o excesso
e vou arrastando ele. Com isso eu faço um contorno todo ele em preto. Depois você pode vir consertando, vou mostrar para vocês, com o marrom de novo. Que às vezes se ficou meio fora, se ficou muito grosso, né? Então você pode vir consertando essa parte. Mas sempre tinta de um lado do pincel. E daí você vem puxando ele. Acabando a tinta, você pega mais um pouco. Eu verifico sempre no dedo, para ver se não tem o excesso. Pratinho e no dedo. Aí você tem a certeza que não vai estar com excesso de tinta. Tá? Aqui. Toda essa parte aqui, ó. Se vocês olharem lá na minha página no Instagram, eu tenho alguns personagens que eu já fiz. Também que ficou bem interessante para pintura. Umas coisas diferentes, né? Aqui também faço todo o contorno. Essa técnica aqui, ela é muito importante para pintura de modo geral. De ficar com o pincel em pé, a tinta só de um lado. Por isso que eu falo que é interessante fazer para você ir ganhando firmeza nos contornos. Porque você faz pincelada com rosa, na rosa, com a tinta de um lado do pincel, e N trabalhos que você usa essa técnica aqui. E quanto mais você pratica, mais você desenvolve ela. Tá? Olha, já vai tomando um formato diferenciado, né? Aí depois eu mostro aqui pra vocês pra gente fazer com o marrom. Se passou um pouco mais, cobrir um excesso que não é para cobrir. A pintura em tecido ela é boa porque você consegue consertar. A não ser que você pingou muitas vezes tinta fora, daí você tem que inventar alguma coisa de última hora, né? Mas senão você consegue ajeitar aqui. Tá? Agora eu vou lavar o pincel, porque quando eu mudo de cor, eu tenho que sempre lavar o pincel, senão você passa ele no pano e tá ok. Então agora eu vou preencher aonde que ficou um pouco fora, conforme vai secando a tinta no tecido. Ó, tá vendo? Assim eu vou preenchendo o que eu acho que, digamos, ficou muito grosso. Você vai ajeitando com a cor que você usou, né? Aqui eu mexi aqui com marrom, também eu posso passar aqui e vou dando para ficar bem perfeito os traços dele, né? Com isso vocês vão ver depois como fica a perfeição. Agora vamos continuar ainda com o preto. Ó, toda essa parte da orelha aqui também. Todo esse contorno aqui também. Vou pegar um pouquinho mais de tinta, tiro o excesso e faço toda essa voltinha aqui da orelha também. Agora nós vamos fazer mais uns aqui, que aqui tem mais uns. Aqui também tem mais um, tipo uma
curvinha, uma boquinha assim. Também. Que emenda nessa parte aqui. Esses aqui não tem, você tem que fazer a mão livre, não tem como. Então você pode usar, eu estou usando esse pincel aqui, mas você pode usar o pincel zero também. Também fica bom. Depende da tua habilidade ou não com o pincel, né? Se você nunca pintou, aí é melhor ir com o pincel número zero. Que daí você tem mais o controle dele, né? Também. E sempre pensando como é que ele é, né? Então, se você tem uma foto, alguma coisa que você está copiando, beleza. Se não, estou muito em cima, pode falar. Ai, eu vou me concentrando e vou ficando em cima. Fala pra mim daí, tá? Aqui na boca também, ó. Tá? Agora nós vamos pintar o nariz dele, que é todo em preto, tá? Vou pegar a tampinha aqui. Agora já dá pra ver melhor a carinha dele, né? Aí. Toda essa parte aqui agora. Sempre quando você vai fazer o contorno, ó, você arrasta a tinta e vai puxando para fazer o contorno. Aqui também, ó. Toda essa parte aqui eu venho com a tinta pertinho, ó, e vou arrastando ela. Aí depois você não precisa fazer o contorno. Daí ele fica bem certinho, tá? Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou fazer umas bolinhas aqui nele, as bolinhas de cachorro mesmo que ele tem. Uns buraquinhos dentro. Aqui também. Aqui eu tô fazendo com o pincel zero porque não tem como fazer diferente. Tá? Agora vamos continuar. Aqui, a parte interna da boca, a gente sempre tem que pensar que ela é escura, porque é o fundo, é lá dentro. Então, aqui eu vou usar o preto, porque depois de longe você consegue ver que é o fundo da boca. Sempre na pintura temos que tentar aproximar do que realmente é mais próximo possível, para não ficar muito fora, senão fica, eu não gosto, acho que não fica muito legal, né? Ok, vamos já aproveitar e vamos pintar essa língua dele. A língua eu vou usar um rosa antigo, que é um rosa assim mais clarinho, não puxado para o vermelho e nem para o rosa claro. Então ele fica uma cor bem parecida com a língua. Fica uma cor bonita depois. É bom que você vai pintando e já vai imaginando onde você quer usar essa pintura, né? Também, sabe o que fica legal? Você colocar atrás de uma jaqueta jeans. Eu já vi algumas pinturas e fica muito jóia. Aí, ó. Então, fizemos essa parte aqui. Deixa eu só tirar aqui que passou um pouquinho do preto. Aí. Vamos pegar um pouco mais aqui para fazer
no centro da língua aqui. Assim. Isso. Ok. Agora vamos continuar o corpo dele. Tá? Vamos pegar então o marrom café. Aqui eu peguei só uma parte do Scooby, não peguei todo o corpo para não ficar um vídeo muito longo. Né? Para você só ter uma ideia que dá para fazer pinturas bonitas para quem ainda não sabe pintar. Não precisa começar naquelas coisas assim, muito sem graça, né? Um pouquinho de paciência você consegue pintar também qualquer coisa. Você não pode pegar se você não tem prática, pegar um personagem que tem muitos detalhes pequenos, né? Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas se tiver os detalhes um pouco maior, não tem problema, tá? Você pode ir tranquilo que... Agora eu peguei um pincel menor pra gente ir mais perto aqui da outra pintura. Senão eu não consigo chegar perto da pintura sem borrar. Então vamos pertinho aqui dessa pintura aqui. Aqui assim, fizemos toda essa parte. Preencher todos os branquinhos. E amanhã, quando secar, se você vê que tem algum branco, você pode ir lá e vai retocando, né? A pintura, às vezes, o outro dia você tem que dar uma retocada. O que vocês estão achando? Comentem. Acho legal, pintura de personagens. Aqui o preto ainda está um pouco molhado, então a gente tem que cuidar um pouco mais aqui. Tá? Agora vamos trabalhar um pouquinho com o preto de novo. Aqui todo o contorno é com o preto. Toda essa parte aqui também, vamos dar mais uma reforçada. Aqui também. Aqui tem tipo uma boca assim. Aqui tem mais uma parte que ele sobe aqui até aqui na língua. Até aqui em cima. Aí você pega um pincel menor para não borrar, para você chegar bem aqui em cima. Pronto. Agora vamos continuar. Aqui tem mais 2 traços assim. Aqui e aqui. Pegamos o pincel 0. Fizemos mais umas 2 bolinhas aqui assim, mais ou menos, eu acho. Isso aqui, ó. Aqui vou intensificar um pouquinho mais com esse pincel aqui, tá? Então agora vamos para a coleira dele. Aqui bem no cantinho tem um detalhe aqui em branco. Então a gente pinta aqui primeiro para não ter o problema de passar por cima com outra cor, tá? Aqui também, nesse canto aqui também. Vamos terminar essa outra parte aqui que tem mais um preto aqui no cantinho, tá? Sempre pegando a tinta de um lado do pincel e vamos
puxar para baixo, deslizando o pincel. Vamos frisar de novo, bem aqui, vamos tirar o excesso, para ficar bem preto, bem forte, tá? Ok. Agora vamos pegar esse verde country, que ele fica bem bonito aqui, e vamos fazer a coleira dele. Tá? Ela vem bem encostadinha aqui, então agora a gente passa toda ela aqui. Toda essa parte aqui. Quando você vai fazer, que nem aqui a coleira, eu vou ter que ver aqui porque a parte interna tem que ser uma cor mais escura. Então, porque depois de longe, mais pra frente, depois de longe você tem que ver que ficou bem certinho, como se fosse uma coleira, né? Então é assim mesmo que você tem que imaginar como é que vai ficando. Dá pra ver bem agora? Senão eu arrumo melhor aqui. Dá? Ok? Aí, vou fazer toda essa parte agora aqui, com esse verde aqui. Depois a gente faz o contorno com o preto também, tá? Então não fica difícil pintar, né? Você pegando o jeito aqui, olhando como é que faz, o pincel, né? Você consegue fazer. Ó, aqui dentro é mais escuro porque fica uma parte interna. Então quando a parte é interna, você sempre tem que tentar visualizar essa partezinha, que vai ser, então, mais escuro. Tem que ser uma cor mais escura. Senão depois não dá o efeito, sabe? Eu já vou pintar a cor aqui, dessa parte aqui, dessa argola aqui, para depois quando a gente vier com o preto, tá tudo já certinho, né? Ó. Eu gosto de pintar essas coisas para motivar as crianças a pintarem. Eu falo crianças, mas pode ser iniciantes, de modo geral, tá? Na pintura. Você aprende muito fazendo essas pinturas assim. E hoje em dia tem tantas opções, né, pra gente escolher, que você nem sabe o que vai escolher, de tanta coisa bonita que tem. Aqui também tem uma parte. Depois a gente vai ter que separar com preto essas divisórias aqui. Outra coisa importante para quem está começando a pintura aqui é o S do Scooby. Tirar bem certinho o risco para não se perder depois. Aí se você não tem habilidade com a mão livre, você segue o risco, né? Aí fica bem legal. Aqui não precisou de muitas cores. Usei 3, 4, 5, 6 cores, mas você pode fazer aqui menos cores até, pode misturar elas e dar tons de cores, né? Você mistura as tintas e já dá tom. Então, não precisa muito para fazer pintura. E ajuda muito a você passar o tempo.
concentra, vai fazendo o cérebro em movimento e por aí vai, né? Aqui uma partezinha também branco, tá? Então agora a gente vai trabalhar de novo com o preto, né? Pego a tinta de um lado do pincel, deixa eu limpar aqui primeiro no pincel. Eu nem limpei ele, não precisa, só passei ele no pano. E vou fazer agora o contorno aqui. Não é toda pintura que pede contorno, essa aqui tá pedindo um contorno maior. Tá? Aqui também. Aqui se invadir um pouco não tem problema, depois a gente vem com a cor para consertar. Aqui eu quero reforçar um pouco. Aqui também. Sempre pegando, virando, deixa eu virar aqui. Dá pra ver ali? Não? Agora a gente vem toda essa parte aqui, ó. Vem puxando e deslizando o pincel. Tá? A gente fica tão concentrada aqui que esquece que tá filmando. Agora eu vou lavar o pincel e vou usar um pouquinho mais, vou arrumar onde a parte onde ficou muito grossa, onde que eu quero que fique melhor. Pode até dar uma esfumaçada que fica bonito. Toda a parte aqui, tá? Agora eu pego um pincel um pouco menor, porque eu vou para os detalhes menores aqui. Toda essa partezinha aqui também. Depois a interna eu preencho de novo com amarelo. Assim você vai dando o contorno bem certinho. Tirando sempre o excesso. Aqui também. Aí vai dando bem certinho a forma que você quer. Hoje eu trouxe essa proposta diferente. Geralmente a última foi uma rosa, que eu fiz uma enquete, né? Então pediram para eu explicar uma rosa. Mas hoje eu quis trazer algo mais direcionado para o público que está iniciando, para esse público assim também. Mostrar que você consegue fazer outros tipos de pintura, né? Não só as pinturas assim, normais, que todo mundo vê por aí, né? As mesmas de sempre. Inventar alguma coisa diferente também fica legal, né? Ó, dá pra ver bem. Maria tem que falar quando eu fico na frente, porque eu tô aqui concentrada. Agora a gente vai arrumar aqui dentro também. Pegar o amarelo. Toda essa parte aqui. Aqui também, onde entrou um pouco o preto. E daí quando secar você pode vir e dar mais uma tonalidade. Aí fica mais forte ainda. Vou virar aqui um pouco. Vou puxar o preto. Dá pra ver assim? Dá, né? Aí. Pode misturar um pouco aqui. Vou pegar agora mais um pouco do verde. Para dar as últimas pinceladas aqui, ó.
Aí fica onde tá a coleirinha dele, né? Do Scooby. Vamos pegar o branco aqui, vamos colocar um pouquinho mais aqui, que o branco ele puxa logo, né? E aqui também. Acho que foi isso, né? Tem mais algum detalhe? Acho que é. Aí agora aqui vocês podem complementar, fazer outras coisas, daí vai da criatividade de cada um, né? Olha como ficou. Consegue mais pra cá? Pra baixo. Vamos ver se dá pra ver assim bem. Puxar um pouquinho mais aqui pra baixo. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer pra vocês essa pintura aqui. Hoje eu trouxe o Scooby pra mostrar um pouquinho diferente o que dá pra fazer na pintura. Você pode explorar outras coisas que fica muito legal, né? Você pode pegar o personagem que você gosta, o que você mais tem apreço e fazer. É isso que é o legal, fazer outros tipos, né, de pintura. Então tá aí, trouxe isso para vocês. Agradeço por todos que passaram por essa live hoje. Eu tenho no YouTube um canal, lá onde eu explico também algumas pinturas. E no meu Instagram também, tem vários personagens que eu sempre estou trazendo para mostrar outras formas de pintura. Um grande abraço para vocês e até a próxima live.